Nesta apresentação abordaremos alguns dos conceitos e noções fundamentais do pensamento de David Hume como forma de introdução ao seu empirismo. Falaremos de sua teoria do conhecimento, de sua ética, de suas refutações ao argumento teleológico e de alguns traços de sua teoria política. Começamos com alguns dados da sua biografia. Principal representante do empirismo inglês do século XVIII, sua filosofia é fundamentalmente cética e encerra o fenomenalismo de todo conhecimento, a ponto de negar o valor absoluto do princípio da causalidade, uma de suas teses mais conhecidas. No campo da psicologia, ele nega o eu substancial cartesiano e o substitui por um eu compreendido como uma coleção de impressões e percepções. Esse mesmo ceticismo epistemológico o leva ao campo da ética e da religião, onde nega a possibilidade de qualquer conhecimento positivo a respeito dos princípios da moralidade e da realidade da ideia de Deus. Influenciou fortemente Kant e os autores utilitaristas do século XIX, como Jeremy Bentham e Stuart Mill. David Hume é um escocês de Ninewells, próximo a Edimburgo, na Escócia. Ele nasceu em 1711. Seu pai morre quando ele tinha 2 anos de idade. Aos 12, ele é admitido na Universidade de Edimburgo, em Direito, para seguir a carreira do seu pai. Mas ele abandona para estudar filosofia e literatura. Entre 1734 e 1737, na França, ele escreve o Tratado da Natureza Humana, obra que na época passa despercebida. Em 1745, ele é recusado pela Universidade de Edimburgo para ocupar a cátedra de Ética e Filosofia da Alma, por ser considerado um notório infiel. Em 1746, se converte em secretário do general Saint-Clair e viaja à França e Itália. Em 1751, é recusado pela Universidade de Glasgow como professor de lógica. Ainda em 1751, ele se torna bibliotecário da Universidade de Edimburgo, que hoje é a Biblioteca Nacional da Escócia, época em que prepara sua obra A História da Inglaterra, obra que o fez famoso e lhe trouxe os rendimentos para poder viver. Nessa época, reedita o Tratado da Natureza Humana em forma de 2 livros. O primeiro, Investigação sobre o Entendimento Humano, e o segundo, Investigação sobre os Princípios da Moral. Em 1763, ele se torna secretário do conde Hertford na embaixada em Paris. Retorna da França com seu amigo Rousseau, que tinha tido problemas com a obra O Emílio. Ele ocupou o cargo de subsecretário de Estado entre 1767 e 1768 e acabou se aposentando em Edimburgo, onde morreu de câncer, aceitando sua doença com um senso de vida totalmente epicurista. Em sua autobiografia, editada por seu amigo Adam Smith, ele se definiu como um homem de temperamento cordial, com um senso de humor, jovial e social, cujo caráter não conseguiu azedar as reviravoltas da fortuna contra o seu desejo de fama literária. Ficou conhecido como sendo o Bom David e considerado um ateu consequente. Teoria do conhecimento. Com Hume, o empirismo chega às últimas consequências, e ele é considerado um cético nihilista. Para alguns, o ceticismo de Hume chega a representar inclusive o fracasso da própria filosofia. Para outros, mais importante que sua vertente cética e nihilista é seu naturalismo, que será a fonte para o evolucionismo de Darwin, o utilitarismo, as ciências físicas e as ciências biológicas. O conhecimento, segundo Hume, provém dos sentidos. Os sentidos provocam em nós percepções. Enquanto Locke falava de ideias simples e complexas, Hume fala de percepções, que se dividem em impressões e ideias. Ele diz: com o termo impressão, me refiro a nossas mais vívidas percepções, quando ouvimos, ou vemos, ou sentimos,
ou amamos, ou odiamos, ou desejamos. E as impressões se distinguem das ideias, que são impressões menos vívidas das que somos conscientes quando refletimos sobre algumas das sensações anteriormente mencionadas. Nossas ideias não são nada exceto cópias de nossas impressões. As impressões, segundo ele, são, abre aspas, percepções que penetram com maior força e violência. Entre elas, as emoções, paixões, que aparecem pela primeira vez em nossa alma. Fecha aspas. As impressões são causas das ideias. Por exemplo, é impossível ter a ideia do vermelho sem ter tido a impressão do vermelho. A diferença entre impressões e ideias, segundo Hume, consiste no grau de força e vivacidade com que se imprimem em nossa mente. As ideias são imagens debilitadas daquelas sensações, como diz Hume, porque já foram processadas enquanto impressões. Podem ser de dois tipos. Ideias de memória são mais vívidas e fortes. Sua ordem não depende da vontade. Então, enquanto as impressões são mais fortes que as ideias, estas, por sua vez, também terão uma hierarquia. Ideias da imaginação. Ao contrário, a imaginação une e separa ideias e depende da vontade. E isto ocorre segundo os princípios da associação de ideias, quais sejam semelhança, contiguidade e causalidade. Um exemplo. Com os olhos abertos, vejo uma esfera. É a impressão. Fecho os olhos. Tenho uma ideia, memória. Penso na lua cheia. Ideia da imaginação por semelhança. O empirismo de Hume está fundamentalmente relacionado ao nominalismo. Primeiro, ele parte da ideia de que não existem ideias universais, porque o universal é o nome. Está de acordo com o nominalismo de Berkeley, na negação das ideias abstratas ou gerais. Para eles, as ideias gerais não passam de ideias particulares ligadas a certa palavra, que lhes dá um significado mais extenso. Tendemos a colocar uma ideia, que sempre é particular, sob um nome geral, mas isso, segundo eles, é só um costume. Não podemos ter a certeza de que uma ideia exista. Por exemplo, não podemos ter a certeza de que Deus, alma, ou mesmo eu existam, a menos que possamos apontar a impressão da qual essa ideia derivou. O universal é somente nominal, nunca essencial, ou seja, o universal não tem substancialidade. Se para ele o conhecimento é indutivo, ou seja, parte dos dados particulares, então para chegar a um universal objetivo, teria que testar todos os dados da realidade. Mas mesmo assim, não teria garantias sobre se esse universal seria o mesmo. Esse é um problema que será desenvolvido posteriormente por Popper. O universal, segundo ele, seria apenas uma convicção instintiva, resultante de costumes. O problema da causalidade e inferência é o principal ponto de crítica em sua teoria do conhecimento. Dado que o único conhecimento certo é o de nossas impressões, o que chamamos de causa não corresponde a nada real. Causa designa o hábito pelo qual associamos duas coisas que costumam ocorrer juntas. Por exemplo, vejo um relâmpago e depois fico na expectativa de ouvir um trovão. Nada me autoriza a assegurar que sempre um fato levará a outro, só porque no passado isso se deu daquela maneira. Ele conclui que a causalidade é um hábito que não podemos eliminar, mas tampouco podemos explicar. A inferência, ou raciocínio indutivo, é o hábito da mente pelo qual supomos que, uma vez que a certo evento sucedeu outro, no futuro será da mesma maneira. Estamos supondo que o futuro deva ser parecido ao passado. E aqui estamos falando de probabilidade, não de necessidades lógicas. Por exemplo, um homem que está sentado em sua casa, lendo com seu gato deitado aos seus pés. De repente, uma bola aparece rodando
na frente deles. O homem sabe que não há ninguém mais em casa e imediatamente se vira na direção de onde apareceu a bola. O gato, por outro lado, simplesmente se põe a brincar com ela. Para Hume, isso seria uma mostra de que os seres humanos interpretam os fenômenos em termos de causa e efeito, mas o fato de que nós interpretamos assim as coisas não significa que assim esteja estruturada na realidade. Ele diz: o conhecimento da relação causa e efeito não é a priori, como pensavam os racionalistas. Toda inferência que o homem realiza a partir da experiência é efeito do costume e não do raciocínio. A inferência causal é o resultado da crença e da união habitual entre dois objetos. Quando dizemos que um objeto está conectado ao outro, só queremos dizer que adquiriram uma conexão em nosso pensamento. Como essas teorias de Hume trazem problemas para a ciência? Todo o poder preditivo da ciência se baseia na suposição de que existe a causalidade e que esta é sempre invariável. As leis científicas são leis porque indicam que a tais condições, se produzir uma modificação, se produzirão outras condições, sempre e necessariamente. O problema da justificação da indução e da causalidade será o que motivará a Kant elaborar toda uma nova filosofia. Por exemplo, quando determinado medicamento é posto à venda, antes ele foi testado em diversas pessoas. Se supõe que se tal remédio teve efeitos positivos em 1000 pessoas, terá os mesmos efeitos em qualquer outra pessoa. Estamos supondo que o futuro deve se parecer ao passado, ou que sempre que temos feito uma coisa, sucede determinada outra. Aqui estamos falando de probabilidade e não de necessidade lógica. Hume concorda com Locke e com Berkeley em que o único que conhecemos são as impressões, ou seja, não faz sentido falar em substância das coisas. Segundo ele, tendemos a pensar que a determinadas impressões correspondem a determinados objetos no mundo. Mas isso só é produto de um hábito mental da imaginação. Baseando-se em duas qualidades das impressões, sejam elas a constância e a coerência, a imaginação nos apresenta o mundo como real e duradouro, mas isso é apenas uma suposição. Ele diz: a mente é uma coleção de distintas percepções unidas entre si por certas relações, com a falsa suposição de que estão dotadas de uma perfeita simplicidade e identidade. A ética. Encontramos os argumentos éticos de Hume em sua obra O Tratado da Natureza Humana. Em primeiro lugar, ele é contra as éticas de princípios. Ele nega a existência de uma razão prática e a fundamentação racional da ética, ou seja, ele nega qualquer tipo de ética de princípios baseadas na razão e defende que não há um a priori racional. Defende um hedonismo subjetivista. Para ele, a razão é puramente instrumental e está a serviço das paixões, tal como em Locke. Considera que as emoções é que determinam as nossas escolhas. Considera que são, sobretudo, os sentimentos que nos levam a escolher uma determinada opção. Segundo Hume, escolhemos uma determinada ação impulsionados pela paixão da utilidade própria, mas também, pelo bem-estar geral, realizamos juízos morais, tendo em conta os de outras pessoas próximas. Nesse sentido, ele é contrário a Hobbes, para quem o homem é completamente egoísta, o que parece um paradoxo, pois haveria uma natureza social altruísta? A única liberdade é da espontaneidade, ou seja, a ausência de coação ou de violência. Não podemos nos libertar da necessidade. Ele diz: a liberdade é só uma falsa sensação da indiferença que temos frente a nossas ações, que nos leva a imaginar que nossa vontade não está sujeita a nenhuma outra coisa. Já a vontade não tem a ver com um impulso vital e irracional.
Segundo ele, é a impressão interna que sentimos e da qual somos conscientes quando, com pleno conhecimento, fazemos surgir uma nova emoção em nosso corpo ou uma nova percepção em nossa mente. Críticas aos argumentos teleológicos. Argumento teleológico ou argumento do arquiteto é refutado por Hume nas seguintes obras: Diálogos sobre a Religião e na Investigação sobre o Entendimento Humano. O argumento do arquiteto ou do desenhista parte da ideia de que este universo e as coisas que contém são demasiado complexos para haver aparecido casualmente. Logo, a ordem que vemos no mundo é indício de uma mente ordenadora que só pode ser Deus. Ou seja, a ideia de um propósito prévio em todas as coisas, que é comum à teologia natural e ao deísmo, é inspirada em ideias de tradições esotéricas presentes no Renascimento, que eram integradas numa perspectiva racionalista. Hume irá apresentar 5 refutações ou contra-argumentos. Primeiro, ele diz que pode haver ordem sem planejamento. Um exemplo disso são os processos de cristalização. Em segundo lugar, o argumento do arquiteto se baseia em uma analogia incompleta. Nós reconhecemos a ordem ao contrastá-la com a desordem. Ao observar esse universo, nos parece ordenado, mas não temos termo de comparação, já que não podemos ver outros universos. Em terceiro lugar, admitindo que esse universo está ordenado, não se segue daí que uma mente divina o faça ordenado. Essa ordem pode haver sido produzida por um agente ou agentes não inteligentes, cujos métodos só têm uma remota similitude com o desenho humano. Se o universo ordenado implica um arquiteto, sua mente também requer outro arquiteto, e assim até o infinito. Quando vemos animais ou plantas adaptados a seu ambiente, tendemos a pensar que essa adaptação foi o resultado de um propósito. Na realidade, só vemos os sobreviventes de uma infinidade de experimentos fracassados. O propósito que supomos nas criaturas, na verdade, é uma projeção humana. Concepções políticas. Hume é partidário da democracia e otimista em relação ao progresso social, apesar de manter traços conservadores ao relutar, sobretudo, contra as reformas que tentam afastar as pessoas de sua tradição. Ele aconselha os cidadãos a não se rebelar contra a autoridade estabelecida, exceto no caso de tirania flagrante, bem mais ponderado que Locke, que fala do direito à desobediência civil. Apesar disso, ele foi um defensor da liberdade de imprensa. Vamos lembrar que ele está vivendo em um mundo em transformação em relação à queda do antigo regime. Hume nunca tomou partido, nem pelos Whigs, que eram os liberais, nem pelos Tories, os conservadores. Mas ele foi um grande defensor do sufrágio para os proprietários. Ele acreditava que o comércio entre as nações as fariam sair da barbárie, e dessa forma se alcançaria a paz e o bem-estar dos cidadãos. Isso vem exatamente da sua experiência como diplomata e por conhecer vários países. Em Ideia de uma Parceria Perfeita, ele defende a divisão de poderes, bem como a sua descentralização. Defende a limitação do poder da Igreja. Em relação à religião, ele considera um fato psicológico que não se pode eliminar da natureza humana e se reduz a um simples sentir de caráter instintivo, sem fundamento racional.